Olá, pessoal, para que você conheça melhor a carreira de oficial de justiça do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, eu converso hoje com Arthur Conde Evert. Arthur, quero agradecer pela sua disponibilidade em estar aqui para contar um pouquinho sobre a sua carreira. Antes da gente começar, eu queria que você se apresentasse para as pessoas que estão nos assistindo, você que também já faz parte da família Estratégia, né? Verdade. Bom dia, boa tarde ou boa noite, sejam bem-vindos a essa oportunidade. Muito prazer, eu sou o Arthur, eu faço parte do time de coaching aqui do Estratégia, sou professor de legislações, regimentos internos, aquelas legislações extravagantes, digamos assim, dos seus concursos, e também estou aí, exercendo o cargo de oficial de justiça do Tribunal de Justiça do DF desde o ano de 2017. Sou aprovado no concurso do ano de 2015, apesar de ter sido aprovado em primeiro lugar, demorou quase 2 anos aí para a gente ser convocado, mas estou aqui muito feliz no Estratégia desde novembro de 2021 e agradeço a oportunidade, Thaís, e é isso aí. A gente está vendo vários concursos nesse momento de tribunais saindo, né? E muito se vê lá o cargo de oficial de justiça. E nos concursos de tribunais estaduais, de forma geral, vem lá TJ e a sigla da unidade da federação. Aqui, além do DF, tem esse Tzinho, né? Então, de forma geral, qual a importância dos tribunais de justiça estaduais, em especial do TJ e da FT, e por que aqui tem esse Tzinho no final, além da sigla da unidade da federação? A peculiaridade aqui do Distrito Federal é porque, como ente federativo que cumula competências de estado e de município, a justiça aqui ela é da União. O poder judiciário aqui ela é da União. Via de regra, o poder judiciário ele é estadual, né? Então você tem o TJ de São Paulo, o TJ do Mato Grosso, e aqui o do Distrito Federal ele acumula competência de julgamento dos territórios. Apesar de não termos territórios válidos hoje no Brasil, mas se tivéssemos todas as causas que estivessem tramitando lá, nós teríamos aqui a segunda instância. Então aqui o Tribunal de Justiça do DF e dos territórios seria a segunda instância sede aqui em Brasília. É uma analogia mais ou menos que a gente tem com os tribunais regionais federais. Então você tem as seções judiciárias e a sede, a segunda instância, fica numa capital. Então o TRF da terceira região fica em São Paulo, apesar de abranger São Paulo e Mato Grosso do Sul. A TRF da segunda região abrange Rio de Janeiro e Espírito Santo, mas a sede fica no Rio de Janeiro. Então o TJDFT tem essa peculiaridade e por conta disso faz parte da carreira do Judiciário da União. Então é a mesma carreira dos tribunais superiores, do TSE, que hoje a gente está gravando e o TSE está com um concurso aberto, então é a mesma carreira, os tribunais regionais do trabalho, os tribunais superiores, toda a estrutura da Justiça da União é a mesma carreira, a mesma lei que rege os analistas, os técnicos, e aí isso é uma vantagem também. Uhum. E o que é o Tribunal de Justiça aqui do Distrito Federal? Qual a sua importância? Ele julga as causas estaduais, daqui do Distrito Federal, Então nós temos a primeira instância que são os juízes, o TJDFT que é a segunda instância, ele faz o julgamento das causas de competência da Justiça Estadual. Na Justiça Federal, nós temos o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que tem a competência, um dos estados que cumula é o DF, e você tem aqui o TJDFT julgando as causas estaduais. Uhum. E atualmente, quais os cargos passíveis de entrada via concurso público no Tribunal de Justiça aqui do Distrito Federal? Olha, eu acho muito legal aqui o TJDFT porque você tem muitas oportunidades aqui. Pra você ter uma noção, nós que somos servidores temos até consultório odontológico dentro do tribunal. Então, as carreiras aqui, as vagas, elas são inúmeras. Historicamente, o concurso do TJDFT, ele tem os cargos mais comuns, que são os de técnico, que hoje é de nível superior, por fazer parte do Judiciário Federal. Acho que a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Você tem os cargos de analista judiciário, que é o de formação em direito, analista administrativo, que via de regra ele tem a formação em qualquer área de formação, e alguns ramos dentro do tribunal e as suas especializações. Serviço social, psicologia, odontologia, medicina, e oficial de justiça, que é analista judiciário, mas tem uma especialidade que é a execução de mandados, que chama, e aí você tem o braço como oficial de justiça aqui também. E aí, aproveitando, já era uma pergunta que eu ia fazer mais para frente, mas aproveitar o gancho aqui, eu já vi oportunidades para oficial de justiça de nível médio, já vi de nível superior em qualquer área de formação.
mas aqui exige a formação em direito. Aqui no DF você tem os cargos de analista e de técnico todos em nível superior. Existem alguns estados que você tem a porta de entrada do concurso público, digamos assim, como a carreira de nível médio. TJ São Paulo, que você tem o cargo de escrevente, nível médio. TJ Minas Gerais, você tem o cargo de oficial judiciário, e dentro desse cargo de oficial judiciário você tem algumas especialidades, a exemplo oficial de justiça, que é nível médio. A tendência, tá, ouso dizer, tá, que a tendência é que os cargos de oficial de justiça acabem se tornando de nível superior, em algumas situações, inclusive, né, em formação em direito. Aqui no Distrito Federal, há um certo tempo já, se tem a formação de nível superior em direito. Salvo engano, tá? Foi no concurso de 2008 ou no de 2006, já tivemos essa especialização. Como se exigiu isso, hoje a gente tem o cargo de oficial de justiça avaliador federal. Basicamente, nós temos competência de fazer avaliações de imóveis, de veículos, de bens. Então esse é um braço do oficialato que pouca gente conhece, que também eu acho que é muito legal a gente poder trabalhar assim, que não é só aqueles atos de comunicação de um processo. Você não tem só a citação, a intimação, chamar alguém para audiência, perguntar se a pessoa tem um advogado. A gente faz busca e apreensão de veículos, cuida de alguns mandados um pouco sensíveis, por exemplo, medidas protetivas de urgência, que são as mulheres vítimas de violência doméstica e familiar contra a mulher, afastamento do agressor do lar. Então, quando há essa agressão, o juiz determina que haja o afastamento, nós vamos junto com a polícia, tiramos o agressor de casa para tirar, né, para cessar a agressão, afastamento do lar, busca e apreensão de veículos, também tem busca e apreensão de menores, que a gente acaba também trazendo aí algumas situações que, sei lá, uma situação de divórcio, em que o pai e a mãe acabam se separando, acabam não tendo uma boa convivência, e aí o filho vai para a casa de um dos dois e acaba não voltando. Acaba tendo que, já aconteceu isso, inclusive, nas épocas de festas de final de ano, um dos nossos maiores trabalhos, eles são para conta disso. Infelizmente ou felizmente, às vezes a gente não gosta de fazer algumas coisas, mas acaba convivendo, mas ossos do ofício, não tem jeito. A gente vai conversar mais um pouquinho, né, sobre a atuação. Saber o que vai fazer é importante, a gente vai conversar mais sobre isso, como eu disse, mas saber quanto vai ganhar acaba sendo um diferencial também na hora de escolher o cargo, parte né? boa. Pensando até na formação em direito, são inúmeras as possibilidades, é claro que é preciso ter vocação, porque são atuações ligadas diretamente ao direito, mas totalmente diferentes uma da outra, né, dentro das carreiras jurídicas, e oficial de justiça, que você já me comentou, que não entra como carreira jurídica, apesar de exigir a formação em direito. Então, qual que é a remuneração inicial básica, média, e quais benefícios também podem vir atrelados a essa remuneração? Especificamente no TJDFT, ele tem uma remuneração compatível com os cargos de analista dos tribunais superiores, dos TRFs, do TSE. Em média, está dando inicial, a partir de fevereiro do ano de 2025, com um aumento que já foi, né, que já foi promulgado, está na faixa dos 14.500 iniciais. Você tem ainda alguns benefícios. No TJDFT, por exemplo, nós temos 3 planos de saúde. Você tem um plano de saúde que abrange todo o Distrito Federal, você tem um plano de saúde que abrange toda a região centro-oeste e um plano de saúde que abrange toda a competência nacional. Então, nós temos diversos benefícios. Você tem, por exemplo, adicionais de qualificação. Tem adicional de qualificação permanente, que são as pós-graduações, mestrados e doutorados, incorporam, inclusive, esses valores para aposentadoria, dá aí mais ou menos 7, 10 e 12% no salário, mais ou menos assim. Nós temos os adicionais de qualificação temporária. Você faz aí uns cursos numa média de 360 horas, mais ou menos assim. A cada 3 anos você tem 3% de aumento. Fora auxílio creche, né? Eu, oficial de justiça, né? Como oficial de justiça, a gente tem um adicional de gratificação de atividade externa, né? Que é basicamente um auxílio combustível. Existem estados que se paga pelo quantitativo de cumprimento de mandados. Então, quanto mais você cumpre mandado, mais em tese você ganharia esse adicional. Aqui no DF, não. É um valor fixo. Se você cumpre 1 ou 300 mandados, é o mesmo valor. Eu acho isso muito justo, porque você acaba fazendo uma boa qualidade na prestação do serviço, não ligando para essas diferenças remuneratórias. Assim. É um salário muito legal. A qualidade de trabalho do Distrito Federal, do TJDFT especificamente, é muito boa.
né? Nós temos meio período de funcionamento, então é do meio-dia às 19, especificamente para a galera que trabalha no tribunal. Para a gente, geralmente a gente faz um trabalho meio que oposto, porque se eu for sair 2 da tarde para cumprir mandado, eu não vou encontrar ninguém em casa. Então, geralmente eu saio um pouco cedo ou começo a trabalhar por volta das 6, 7 da noite, para conseguir encontrar o pessoal em casa e fazer o cumprimento dos mandados. Então, no caso do oficial de justiça, seria mais por metas, por mandados a ser cumpridos do que por horas? Porque é difícil, talvez, mensurar quantas horas você trabalha num dia, né? É difícil a gente mensurar justamente por conta dessas situações, até porque nós temos trabalhos internos também, porque não basta só cumprir um mandado. Você tem que fazer a certificação desse mandado, basicamente uma redação, uma dissertação sobre cada atuação. Mas mesmo assim, eu ainda tenho trabalhos internos. Por exemplo, o Código de Processo Penal, ele estabelece que quem faz a incomunicabilidade dos jurados dentro do tribunal do júri, nós temos 7 jurados dentro do tribunal do júri, além do juiz. E esses 7 jurados, nos crimes dolosos contra a vida, eles que fazem o julgamento da pessoa. E quem é responsável para permitir que eles não conversem são os oficiais de justiça. Isso eu não sabia. Eu descobri quando eu virei oficial de justiça, você está escalado para júri. Mas eu vou ser jurado? Não. Aí, não, o oficial de justiça ele é o responsável pela incomunicabilidade. Legal. Então, basicamente, nós temos sessões plenárias que a gente fica escalado e nós temos plantões. Especificamente no TJDFT, no DF, nós temos vários fóruns, né? Que aqui nós não chamamos de comarca. Nos estados são chamados de comarca, só que como o Distrito Federal não tem divisão de municípios, nós chamamos de circunscrição judiciária. Então, geralmente, cada circunscrição judiciária, se não tem um fórum, tem algum perto, e nós somos escalados para os plantões. Os plantões são aqueles mandados urgentes que eles são cumpridos geralmente em todo o Distrito Federal após o horário do expediente. Então, o fórum fecha às 19h, então os oficiais de justiça cumprem os mandados que são escalados para receber mandados até às 19h. Depois entra a equipe de plantão, que cumpre mandado das 19h até meio-dia do dia seguinte, quando vai abrir o fórum. Então, via de regra, a gente também é escalado para esses serviços. E esse serviço a gente acaba tendo que ficar dentro do fórum de sobreaviso para cumprimento desses mandados urgentes. Então, é meio complicado eu falar assim, olha, eu trabalho tantas horas dentro do fórum, trabalho tantas horas dentro da minha casa e trabalho tantas horas dentro do meu carro, né? Geralmente, o maior quantitativo de horas que eu faço, ele é certificando os mandados. Porque se você faz uma avaliação, você entra no imóvel de uma pessoa, você tira lá 10, 15, 20, 30 fotos, só que para você fazer esse laudo de avaliação, demora. E existem algumas coisas aqui no DF que são tanto quanto peculiares, né? Até pela característica de relevos, enfim. Então você tem zonas rurais aqui e zonas urbanas muito interligadas. Então, eu especificamente, eu trabalho numa cidade satélite que eu faço o cumprimento de mandados em outro estado, inclusive. Por conta que o Código de Processo Civil, ele estabelece que as comarcas contíguas, que chama, né, que são as regiões que são próximas ao limite do Distrito Federal, então a gente acaba cumprindo mandados em outros estados. Então, para você chegar num cumprimento do mandato, você anda 50, 60, 80 minutos de carro para chegar lá. Então, isso varia muito o horário, mas assim, geralmente é o mesmo horário de um analista na quantidade de horas, mas não necessariamente no período trabalhado. Você começou a falar, eu falei, não, então é um trabalho mais interno. Aí depois você comentou outra coisa, eu falei, não, é um trabalho mais externo. Eu continuei na dúvida. Isso vai depender muito do mês, do trabalho a ser realizado, ou você consegue bater o martelo que é um trabalho mais interno ou mais externo? Ele essencialmente é um trabalho mais externo, mas a depender da característica do mandado, naquela distribuição, por exemplo, você tem um trabalho mais interno. Como que funciona essa distribuição, para vocês terem uma noção? Então eu tenho uma carga de mandados que a provimento da corregedoria aqui do DF fala. O oficial de justiça nos mandados ordinários, ele tem 20 dias para cumprir essa carga de mandados. Então, geralmente aí, uma vez por semana, 2 vezes por semana, eu recebo uma remessa de mandados. Pego esses mandados e vou para a rua cumprir. Mas existem mandados que você olha e fala assim, e agora? Esse aqui, quando você pega o problema que você descobre, né? Então tem distribuição que eu fico essencialmente na rua, tem distribuição que eu fico fazendo muita coisa dentro de casa para cálculo de rota, confecção de laudos, então é um trabalho bem dinâmico. Você fica muito mais fora do fórum, mas dependendo das situações você acaba trabalhando muito dentro de casa.
também por conta das inovações tecnológicas, citação e intimação por WhatsApp, isso a gente vai até conversar um pouquinho mais para frente. Mais uma coisa que eu fiquei na dúvida também. Quando a gente fala em cargos, né, muitas vezes um cargo específico, mas ele é dividido em setores, setorizado, cada pessoa vai fazer uma coisinha diferente. Você falou sobre as inúmeras possibilidades do oficial de justiça. É dividido ali para o setor, ou o oficial de justiça vai fazer tudo realmente que você comentou? Então, é uma caixinha de surpresa. Você acaba descobrindo a sua atuação naquela semana, naquele mês, de acordo com as características do seu mandado. Então, você recebe lá 30, 40, 50, 60 mandados para cumprir naquela semana, e aí você tem mandados de busca e apreensão de veículo. Você tem que ir na casa, saber se a pessoa mora, se encontra o carro. Aí, se encontra o carro, o representante do banco, da parte autora, tem que entrar em contato com você para buscar o carro. Então, você tem mandados assim, você tem mandados de avaliação de bens, avaliação de bens móveis ou imóveis. Você tem mandados de verificação. Isso é muito comum também em localidades que temos muitas pessoas idosas. Então, você tem que saber se a pessoa... Às vezes, você tem uma ação de maus tratos, ou então de uma tutela ou curatela que a pessoa já não está com condições de exprimir seus próprios atos, então você tem que ir lá ver se ela realmente tem esse tipo de discernimento. Então é um trabalho muito dinâmico, que varia muito de acordo com a semana, digamos assim, com a época do ano também, porque chega em final de ano, os mandados de busca e apreensão de menor aumentam, chega em épocas de sazonais, assim, de férias, por exemplo, você tem maiores quantitativos de busca e apreensão, então varia muito, é bem dinâmico. Até pelo esse dinamismo, até larguei meu roteiro aqui, porque eu estou cheia de perguntas já baseado no que você vem me falando, né? E aí você vai fazer uma intimação, muita gente já estava esperando, já estava aguardando, é algo que vai beneficiá-los, outros são pegos de surpresa, em algo não muito agradável. Como que são feitas essas intimações, esses mandatos? Você vai sozinho, você pode pedir apoio policial, como que você decide ali se vai ser algo que você vai precisar de ajuda? Então, geralmente todo mandado judicial ele tem a possibilidade de se requerer auxílio ou força, né? Todo mandado judicial tem a possibilidade de se requerer a força policial. Geralmente, todos os mandados constam expressamente. Eu tenho uma característica peculiar que eu sou ex-policial civil do Distrito Federal. Então eu fazia algumas intimações, não nessa conjectura, nessa característica, mas eu já fazia um pouco desse trabalho, porque eu era escrivão da Polícia Civil, e aí eu tinha que intimar os intimandos para chegar. Então quem fazia esse trabalho éramos nós. E aí a gente acaba acostumando, né? Mas geralmente eu não tenho muito trabalho, assim, trabalho que eu digo no sentido pejorativo da palavra, com mandados de citação e intimação. Eu tenho trabalho com devedores contumazes, que esses aí me dão canseira. As pessoas que respondem processo criminal, as pessoas que estão eventualmente respondendo algum processo civil, elas não costumam me dar trabalho. Trabalho nesse sentido de me dar dor de cabeça. Geralmente são os devedores que causam mais dor de cabeça. Eu tenho que ir mais vezes na casa, eu tenho que ficar insistindo. Teve mandado que eu fui 11h30 da noite para achar a pessoa. Tem mandado que consta expressamente para a gente ir 4h30, 5 horas da manhã. Conduções coercitivas, você tem que pegar a pessoa e levar para o fórum. Então tudo isso varia muito. Então é bem dinâmico o negócio. E tem situações que podem ser feitas pelo WhatsApp, que você não precisa ir até a pessoa? Então, logo depois da pandemia, nós tivemos que implementar algumas diferenças na área de atuação nossa. E com isso, o Tribunal de Justiça autorizou as citações e intimações por WhatsApp. Existem algumas regras específicas para serem utilizadas, que devemos ter um protocolo de atuação dentro dessas situações, mas basicamente se permite, desde que não haja constrição de bens. Eu não posso fazer uma penhora por WhatsApp. Eu não posso fazer uma busca e apreensão. Então são esses atos de fácil comunicação, a gente consegue. Eu tenho que cumprir alguns requisitos que o próprio Superior Tribunal de Justiça já determinou, para que haja a validade dessa citação ou dessa intimação. E sim, é possível, tem sido muito mais comum, mas mesmo assim a quantidade de mandados que exige a atuação presencial, ela tem sido muito maior do que esses atos online, digamos assim, né? Mas é possível sim.
E um oficial de justiça, ele sempre exerce a atividade fim? Ou você vai ver um oficial de justiça numa função mais administrativa? Olha, é que assim, o oficial de justiça, pelo menos aqui no Distrito Federal, você tem uma característica que você não tem um chefe. Você não tem o chefe oficial de justiça. Todos nós devemos obediência à coordenação de mandados e ao corregedor. Então, o nosso chefe é o corregedor-geral do TJDFT. Existe uma coordenação que nos dá apoio, que é a coordenação de mandados, e dentro dessa coordenação de mandados, nós temos alguns oficiais de justiça que trabalham lá dentro, justamente para poder ajudar nessa atuação. Porque uma das partes difíceis do nosso trabalho é que você é jogado na rua e, tipo assim, vai. E nós, no começo, a gente sofre bastante com isso. Então, essa galera, esse pessoal que está dentro dessas coordenações, ela vem ajudando a gente nessa linha de atuação, né, nesse protocolo de atuação, nessa homogeneidade, digamos assim, de como a gente presta esse serviço. Você comentou, né? Vai! Então, inicialmente, ao assumir o cargo, não tem nenhum treinamento, um curso de formação? É o amiguinho do lado ali que vai te mostrar como é feito o trabalho? Então, existe um treinamento, existe um pequeno curso de formação, mas pelo fato da característica do cargo ser muito dinâmico, muda muita coisa e existem diversos mandados que são confeccionados pela própria situação ímpar que o caso requer. Então existem coisas que nem o treinamento abrange e a gente vai aperfeiçoando no treinamento. Por exemplo, quando a gente entra, a gente tem uma linha de atuação, a gente tem dicas de direção defensiva, como você aborda a pessoa, nós temos técnicas, por exemplo, de linguagem não ofensiva, né, algumas atuações para a gente poder trabalhar o controle emocional. Porque nós, de fato, somos a linha de frente do Poder Judiciário. Isso é fato. Nós que estamos ali na frente com um mandado de cumprimento judicial, com uma ordem judicial, levando para a população. Só que a população que recebe a gente, muitas das vezes ela não vai no judiciário porque ela quer. Então, é a mesma linha de raciocínio que a gente tem quando a gente trata com uma pessoa que vai a uma delegacia de polícia. Ela não vai porque ela quer, ela não recorre ao judiciário porque ela está feliz. Ela vai porque ela tem uma demanda que ela não conseguiu, muito provavelmente, resolver sozinha, ou não pode resolver sozinha, e com isso ela tem que recorrer a alguém substituindo a vontade dela, que é o juiz. E quando isso acontece, em algumas situações, a gente tem uma resistência na abordagem, mas assim, eu nunca tive grandes problemas. Eu tive um problema isolado, um fato isolado, mas desde 2017, 6 anos mais ou menos, foi um problema só, que eu tive que registrar um boletim de ocorrência, mas de resto, nunca tive maiores dissabores, assim. Mas varia muito. Por isso que é difícil a gente falar assim, olha, vocês são treinados quando entram. A gente, na verdade, é constantemente submetido a treinamentos. O Tribunal de Justiça tem uma estrutura muito boa para esse tipo de situação. Cursos rotineiros. Eu estava fazendo até um curso de especialização um dia desses. Então linguagem verbal não agressiva, direção defensiva, você tem algumas informações, técnicas de abordagem, comunicação não violenta, como você aborda uma vítima de violência familiar contra a mulher. Então tudo isso a gente tem treinamento sim. Só que quando você entra pelo esse acúmulo de informações que eu acabei de falar, se eu fosse falar tudo que a gente faz aqui, dava mais do que meia hora, fácil. Então, por conta dessa dinamicidade, a gente acaba ficando um pouco perdido. E uma das características que eu mais senti falta é da galera, do grupo de trabalho todos os dias no mesmo lugar. Isso de fato a gente não tem. Isso é um ponto negativo da nossa carreira que eu sempre digo. Porque quando você precisa da ajuda do seu colega, de fato você tem, mas você não sabe aonde ele vai estar para poder te socorrer. Então, se você pedir ajuda para alguém, para algum colega seu, ou ele pode estar na rua cumprindo mandados, ou ele pode estar na casa dele, mas ele não vai estar no local de trabalho que rotineiramente vocês se encontram. Essa é a grande dificuldade que a gente tem, é encontrar os colegas para precisar de alguma ajuda, de algum apoio. Essa é a parte chata, digamos assim, do nosso trabalho. Sem dúvida nenhuma, vocês têm uma autoridade muito grande, né? Vocês estão ali com mandados em mão que precisa ser cumprido, mas é errado dizer, ou você que já foi policial, né, que um oficial de justiça tem um poder de polícia, porque voz de prisão qualquer um pode dar, né? Se a outra pessoa vai obedecer é outra coisa. Mas vocês teriam esse poder de polícia, digamos assim? Olha, tecnicamente o poder de polícia ele tem o poder de verificação de alguma coisa, digamos assim, né? Então, da ordem daquele local, daquela situação. Quem tem o poder de polícia na audiência é o juiz.
quem tem o poder de polícia geralmente são os órgãos da administração indireta. Só que quando a gente está com um mandado que você tem que verificar determinada situação, eu considero que naquele local, naquela ocasialidade, a gente tem algum poder para se constatar, se verificar, até restringir determinadas situações ou a liberdade de participação de alguém, né? Por exemplo, advogado ou partes, enfim. Então, acredito que nessas situações a gente pode ter isso como uma característica de poder de polícia. Mas a vantagem nossa é que a gente sempre tem o auxílio da polícia quando a gente precisa. E isso é um ponto muito positivo. Por quê? Porque nós vamos para lugares que poucas pessoas vão, no sentido de que nós não temos um quantitativo de população pequena aqui no Distrito Federal, né? E a judicialização ela é constante em qualquer lugar do Brasil. Então a gente vai aonde o judiciário precisa ir e geralmente a gente vai em horários que ninguém gosta de receber. É domingo, é feriado, que são os dias que eu mais encontro gente nas casas, né? Domingo, feriado, de manhãzinha ou à noite. Então dependendo do horário vale o esforço de levar uma polícia, porque nós, oficiais de justiça, não temos direito ao porte de arma, né? Eu poderia conseguir por ser ex-policial, mas o oficial de justiça ele não tem direito a porte de arma. Tem uma decisão que concedeu para alguns oficiais de justiça do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, mas não é uma característica inerente ao cargo. Até, na verdade, a opinião minha é que é até bom que não tenha. Por quê? Porque, como eu disse, a gente vai para os lugares inóspitos e em horários não muito comuns. Se uma pessoa sabe que o oficial de justiça tem porte de arma, ela pode armar uma emboscada para roubar a sua arma. E aí você fica sempre sendo um alvo constante, porque é uma pessoa com um porte de arma que geralmente está desacompanhada e sem um apoio policial. Porque 95% dos mandados que eu cumpro, eles são sem a força policial. Só os mandados mais sensíveis, que envolvem constrição de bens, aí a gente pede. Mas se eu fosse, por exemplo, pedir apoio policial para todos os mandados que eu cumpro, a polícia nem olhar mais na minha cara, porque, né? Você tem que ter uma segurança particular. Exatamente. Mais um policial. E aí, por conta disso, eu acho que isso é até benéfico. Essa é a minha opinião. Existem colegas que pleiteiam, que brigam por conta dessa conquista, mas eu vejo que nós nos tornaríamos um alvo muito fácil. Primeiro, por não termos treinamento específico para isso, e segundo, porque nós teríamos aí restrições de horário, restrição de local, e a própria demanda ficaria prejudicada, acredito eu. Então, só para ressaltar, né? Apesar de você estar em lugares aí inóspitos, em horários também não tão adequados, você tem um respeito muito grande às pessoas que te recebem, porque pelo que você comentou, você na sua vida aí de oficial de justiça só teve problema uma vez, foi uma coisa muito peculiar, né? Que apesar de você estar em lugares ali onde você não conhece e tudo, há um respeito muito grande, as pessoas te veem como uma autoridade. Exato. Eu sempre tive um tratamento muito tranquilo com as partes, com o jurisdicionado, digamos assim, com o pessoal que nos recebe. Tanto é que, rotineiramente, eu sou convidado para tomar cafezinho, eu acho isso muito legal. Você quer um café? E você toma? Tomo. Não tem medo, Sem problema não tem nenhum. receio. Não tenho. Até porque, por exemplo, geralmente tem dia que eu começo o meu trabalho às 7 da manhã, 7 da noite. Então, se eu não usar o banheiro de uma pessoa que me empresta para lavar o rosto, lavar uma mão, tomar um café, eu tenho que ficar voltando para o fórum. E às vezes eu estou a 50, 60, 80 quilômetros de distância do fórum. Então, de vez em quando eu peço um copo d'água, recebo um café. Teve um colega meu que foi intimar numa chácara, trouxe uma galinha caipira que a mulher queria dar para ele. Não, eu não quero, como que eu vou andar com isso aqui no carro? Então, existem algumas situações assim engraçadas. Mas a receptividade da população com o oficial de justiça, repito, 90% das vezes ela é muito tranquila. O que nos dá trabalho são as pessoas que são os devedores contumazes, que eles já estão, de fato, esperando o oficial de justiça, né? Aí a receptividade não é muito legal, mas de resto é só tratar bem, conversar. Às vezes a pessoa vem assim, você quebra o gelo, conversa direitinho, é muito tranquilo. Aqui no eixo monumental, né, que bem próximo, a gente tem, vou chamar de parte de baixo, onde está a esplanada, Câmara dos Deputados, enfim, toda a parte administrativa, digamos assim, né, do federal, e para cima já vem a parte administrativa, digamos assim, do Distrito Federal. E ele tem um prédio bem bonito do TJDFT, mas pelo que você comentou, as lotações não acontecem ali, elas são regionalizadas ali em fóruns. A sede do TJDFT
fica no eixo monumental, que temos as varas, que é a primeira instância, e também temos a segunda instância. Os oficiais de justiça, eles ficam lotados dentro de cada fórum. Então, os oficiais de justiça de Brasília, eles cumprem mandados no plano piloto, por exemplo. Então, são mandados que vêm de toda a circunscrição judiciária do DF com endereços para o plano piloto. Eu sou lotado numa cidade satélite que chama Gama, uma cidade satélite do Gama, que eu cumpro mandado em toda a cidade satélite do Gama e nas comarcas contíguas que pegam algumas cidades do estado de Goiás. Então, nós ficamos lotados nos fóruns. Tomei posse aqui, de vez em quando eu venho para cá, mas a minha principal atuação é lá no fórum onde eu sou lotado, que lá tem a minha pastinha com os meus mandados, o meu computador, e lá eu consigo trabalhar. E aí eu recebo mandados de todo o Distrito Federal com endereçamento para lá, para aquela região. Então a gente acaba trabalhando meio que setorizado para poder dar mais vazão, porque muita ação, muito mandado, cerca de, sei lá, 200, 300 mandados por mês, para cada oficial de justiça, nós somos uns 700, 800. Então essa é a média, tem gente que recebe muito mais, tem gente que é lotado só em presídio, tudo isso para dar um pouquinho mais de vazão aí, trazer um pouquinho mais de capilaridade da justiça. E falando em dar vazão, né, o Distrito Federal é o famoso quadradinho, então é fácil ter esse deslocamento aqui, como você disse, você tem ali o fórum que você é lotado, né, vai trabalhar na proximidade, ou talvez ter que percorrer um pouquinho a mais. Como que é essa questão da lotação, né? Eu moro no lugar X, então é conveniente que eu esteja, não preciso estar na mesma região administrativa, mas que eu esteja próximo, né? Assim, é só de interesse do TJ, onde você vai estar lotado, ou você pode manifestar interesse em estar em algum fórum que fica mais próximo da sua residência? Geralmente, quando a gente toma posse, existem algumas vagas. O controle de remoção para oficiais de justiça ele é muito justo aqui no DF. Nós temos um sistema de movimentação de oficiais de justiça que ele é baseado pela matrícula ou antiguidade. Então, quando você toma posse, você entra nas vagas que são as que estão disponíveis. Então, eu tomei posse numa cidade satélite que eu trabalhava 80 quilômetros, literalmente, da minha casa. Planaltina do DF, eu morava no Gama. Então, eu tinha que ir quase todos os dias para Planaltina do DF. E também Planaltina do Goiás, que era mais 30 quilômetros de lá. Então, depois, com um tempo, eu acabei conseguindo uma remoção para uma cidade satélite mais próxima da onde eu moro. E aí sim, mas isso é por conta da matrícula e é um critério objetivo. Então abre-se um concurso de remoção, comunica-se a todos os oficiais de justiça, os interessados se manifestam e o mais antigo leva a vaga. Não é uma prova, mas é por conta de lotação e antiguidade. Como eu disse, aqui o DF é um quadradinho, né? Pessoal, 80 quilômetros, né? Aqui se você não pegar nesses horários que você tem que cumprir seus mandatos, coisa de 1h10, 1h20, você faz esse deslocamento, diferente de São Paulo, das grandes cidades aí que a gente vê que 80 quilômetros ia demorar um turno inteiro para poder só chegar no seu local de trabalho, né? Então seria totalmente aí fora de cogitação você morar nessa distância. Possivelmente você iria mudar se fosse no São Paulo, no Rio de Janeiro, para ficar mais perto da sua lotação, mas aqui no Distrito Federal tem alguns horários de pico ali que o trânsito fica mais intenso, mas fora isso é muito tranquilo a questão do deslocamento. Quando a gente se fala, né, em concursos que vai exigir o direito como formação, como a gente já disse aqui no início, é uma gama muito grande, né, e você tem que buscar aquela com um perfil que melhor vai te atender, né, promotor vai ter que ter um perfil, advocacia pública outro, para ser oficial de justiça outro, então o que você colocaria aí como perfil para, de fato, gostar do que faz? Eu já vi que tem que gostar do dinamismo e de não ter rotina. Fora isso, tem que ter mais alguma outra característica? A característica inerente do cargo de oficial de justiça é o dinamismo. Você vai acabar fazendo muitos trabalhos que, rotineiramente, você nunca viu a atuação. Não gostar de rotina, de fato. E eu acho que o perfil para o oficial de justiça é gostar desse trabalho de atividade essencialmente externa, né? Existem pessoas que gostam de uma lotação, de um lugarzinho na cadeira, e existem pessoas que gostam dessa atuação um pouquinho mais, né, dinâmica, de novidade no serviço sempre. O que eu acho legal do cargo de oficial de justiça é que você tem uma curva de aprendizagem, você aprende o serviço, mas rotineiramente existem novidades que você acaba essencialmente tendo que mudar um padrão de atuação ou alguma situação, ou então até o mesmo mandado com a mesma característica, mas se for para a mesma pessoa, ela não vai te recepcionar naquele mesmo horário. Então todas essas características a gente acaba pegando com o tempo.
eu acho que a principal mesmo para você que quer ser oficial de justiça é saber que nós trabalhamos com esse dinamismo e que geralmente a gente trabalha nos horários que muita gente está em casa. Então, trabalha à noite, trabalha de manhã, trabalha feriado, trabalha finais de semana. Essencialmente, esse é o horário que a gente acaba encontrando as pessoas, né, nos seus lares, digamos. Apesar de você ter essa dependência das pessoas para te receber, a gente pode dizer que é um trabalho que exige muita autonomia e organização também, né? Organização é a essência do oficial de justiça, né? Organização de rota, esse tipo de atuação. Essa organização, eu acho que tem que ser se você for uma pessoa que gosta desse tipo de atuação, você vai se dar muito bem no cargo, que sendo organizado, planejando as suas rotas, você consegue otimizar, consequentemente você termina mais cedo o seu trabalho. Tenho certeza, Arthur, quem está com a gente até agora, porque gostou muito, se interessou, tem certeza de que quer se tornar um oficial de justiça, né, independente do concurso de tribunal que vai fazer, mas o primeiro passo é ser aprovado no concurso. E a estratégia está aqui para isso, com várias ferramentas para auxiliar. Eu sempre falo, né, que você não precisa dessas ferramentas para passar em concurso, não. Você vai ter a sua base ali, que vai ser os PDFs, as videoaulas, e as ferramentas vêm justamente para te ajudar naquela deficiência que você tem. Então, tem dificuldade de montar um cronograma? Recorre à trilha estratégica. Tem dificuldade ali com a disciplina como um todo, ou quer evitar ter muitos erros? Contrata um coach, né? Faz a assinatura que tem o coach lá. E uma novidade também que eu vi que é bem interessante é o estudo acompanhado, que eu aprendi que esse acompanhado não é só pelo mentor que vai estar ali, né, te ajudando e te auxiliando, mas porque você vai ter uma turma online com outras pessoas, outros concurseiros, então vai ter a companhia também de outros concurseiros. Então me fala um pouquinho hoje quais são as suas atuações no plural aqui do Estratégia e falar de forma resumida um pouco de cada uma. Eu faço a minha atuação como professor na construção de PDFs e até algumas videoaulas para a equipe de legislação. Eu estou na equipe aí há mais ou menos 1 ano e meio. Eu sou o coach do Estratégia na segmentação da Platinum. Comecei como coach aqui, que é aquela atuação que se você precisa de um acompanhamento, precisa de alguém pegando na sua mão, te ajudando, traçando as suas rotas, basicamente tirando pedras do seu caminho, o coach ele tem essa função. É o personal dos concursos, um personal trainer, digamos assim. Nós atuamos junto mesmo com os alunos. Eu sou muito feliz nessa atuação porque realmente eu gosto. E eu também agora estou como professor do estudo acompanhado. O estudo acompanhado ele é algo muito interessante. Esse projeto ele me cativou quando eu fiquei sabendo que basicamente você tem encontros semanais com uma pessoa que é um facilitador. Digamos assim, ele não é um professor, ele é um facilitador. Nós damos aula e ajudamos o aluno a traçar a estratégia de banca, traçar a estratégia de prova e também você também resolve questões com os alunos. Eu tive a oportunidade, por exemplo, de fazer o estudo acompanhado do pré-edital do Tribunal Superior Eleitoral, do TSE. Nós, em 100 dias de acompanhamento, resolvemos mais de 10 mil questões. Então, é um intensivão de resolução de questões, de muita dedicação, e você tem aulas com uma pessoa e você tem uma turma de 30, 35 alunos, que eles acabam virando amigos, e aí você tem aquela rotina dentro de um curso online, que isso também ajuda bastante, porque as aulas são ou de manhãzinha, das 6 da manhã às 8 da manhã, ou à noite, das 20 às 22, geralmente é esse horário. E aí você tem a rotina de estar lá todo dia, resolvendo questão. Isso é muito interessante. É um jeito diferente também de se aprender. E para quem é oficial de justiça já vai acostumando com esses horários. Exato. Eu achei bem interessante também, é um projeto relativamente novo, né, que não é como coach, que é algo personalizado, algo que é uma atenção só para você, mas é algo ali que vem com trabalho não só dessa questão de conteúdo, de resolução de questões, você tem que ter a participação de professores também ali, com aulas ali voltadas para aquelas pessoas, mas disso de você se manter motivado sempre, né? Ver que aquela pessoa que está ali, aquele mentor que está ali, ele já passou por tudo que você passou também, ver que a gente normal, né? Às vezes eu vejo que o concurseiro, ele coloca o professor ali, quando aquele, digamos assim, igual aquele, vê um ator, a gente que está de fora, né? Tem ali um cantor, um ator que é super fã, o concurseiro super fã que ele é do professor. E mostra que ele teve as mesmas dificuldades e tudo, ele está ali para ajudar justamente quem está estudando a ter o menos dificuldade possível, tornar esse caminho, não vou dizer mais tranquilo, porque eu sei que não é, mas um pouco mais leve, né, digamos assim. E
para a gente já finalizar, tua conversa tá boa, poderia ficar aqui acho que a tarde inteira, acho que tem muito a se falar sobre o cargo também. O que você quer deixar de mensagem para as pessoas que se desejam aí no futuro muito próximo se tornarem um colega de profissão? Olha, para mim é assim, é algo indescritível estar aqui trocando ideia com vocês sobre a minha carreira, porque eu sou ex-aluno do Estratégia, chega a me emocionar, é muito legal. Eu sou ex-aluno do Estratégia, eu estudo para concurso há mais ou menos 10 anos, eu ainda continuo estudando para concurso, e o que você fala sobre essa situação de você ver uma figura de um professor, ela acontece comigo também, porque eu vejo o pessoal, para a segmentação de concurso que eu estudo, eu vejo os professores e falo, caraca, que legal, muito legal. E eu sempre deixo isso muito claro para os alunos, que o fato da gente estar aqui desse lado da câmera não nos torna diferente, não nos torna especial, né? Uma das conversas, uma das frases que mais me motivavam quando eu estudava para concurso público, era uma frase de Aristóteles que falava que o estudo tem raízes amargas, mas os seus frutos são doces. E, de fato, o concurso público, né, o estudo para concurso público, ele é um estudo meio que ingrato, digamos assim, porque são 999 dias de sacrifício para um dia de glória. E, de fato, perseverança, você ter essa maturidade, saber que esse processo ele é um processo de amadurecimento, vai fazer você valorizar o cargo, vai fazer você valorizar todos os dias que você está lá. E eu digo, persista, insista, porque eu fui fruto da transformação da educação. Se não fosse um cargo público, eu acho que eu não teria vindo para Brasília, que eu sou de São Paulo, moro aqui há 23 anos, e não importa idade, não importa nada. Meu pai passou com 41 anos de idade para um concurso público aqui no DF, e foi aí que nós viemos, e foi aí que eu consegui descobrir o que era um concurso público. Então, do mesmo jeito que pode ser novo para você, foi novo para mim, foi novo para um monte de professores que fazem parte dessa casa, e te desejo sorte e te desejo muita persistência, e de resto a gente consegue te ajudar aí no que for possível. Eu, quando entrei para o mundo dos concursos aqui, até pela minha formação em jornalismo, eu não sabia nem o que era lei seca. Para mim era aquela blitz que acontecia ali, que certame e concurso era a mesma coisa. Então é normal quando você entra num ramo novo, num mundo novo, né, ter essas dificuldades, mas depois virar algo normal, né? A gente que está falando aqui de uma área que envolve muito direito, eu posso ter usado até algum termo errado aqui, então me desculpe você que entende, que tem assistido, porque é isso, né? Quando você está ali no meio de novidades, é mais difícil, sim, mas depois o aprendizado vem, você comentou um dia de glória, mas quando esse um dia de glória vem, né, ele vai persistir depois ali, é uma carreira pro resto da vida, né? Só depende de você, literalmente, né? Se vai ser um concurso escada, né? De seguir as regras ali do órgão, do cargo, não fazendo nada de errado. É um trabalho que vai ser para a vida toda. Então, Arthur, mais uma vez, muito obrigada pela sua disponibilidade. Obrigado eu, gente. Obrigada. E para você que está nos assistindo, quer saber mais sobre os concursos de tribunais, os concursos que vão oferecer oportunidades para oficial de justiça e também ficar por dentro de tudo no mundo dos concursos, é só acessar nosso site, estrategiaconcursos.com.br. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.